está aqui o domínio de uma função definido como sendo um conjunto que mora dentro desse cara aqui, né? Nós temos o seguinte, vai ser o conjunto de pontos do Rn tal que precisa existir a imagem desse cara, ou seja, basicamente a função, eu tenho os pontos e tenho que conseguir substituir esses pontos dentro de uma função. Se o valor existir e conseguir associar a alguma imagem, é porque esse cara mora no domínio. Mas, basicamente, se eu jogar um ponto de 2, 3, n variáveis, né, dentro da função e na hora de calcular a imagem, encontrar algum valor que não exista ou que não pertença aos reais, por exemplo, se desse um número complexo, né? Nesse caso ele a gente teria que tirar esse cara do domínio, tá? Vamos ver um exemplo. Se eu pegar a função, vamos escrever aqui uma função z igual a x quadrado mais y quadrado. Só lembrando que eu estou colocando z, mas poderia ter escrito f, né? F de xy igual a x quadrado mais y quadrado. A vantagem dessa anotação é que aqui fica indicado a quantidade de variáveis, são duas, né? Aqui, nessa anotação, ela é mais simples de escrever, mas talvez não esteja claro. Por exemplo, se eu tiro aqui o y quadrado, né? Se eu tiro o y quadrado, você olha, isso aqui fica parecendo uma função do cálculo 1. Mas eu posso pensar que z é uma função de duas variáveis, e aqui ela está dependendo só da primeira, não teria problema nenhum, mas ela continua sendo uma função de duas variáveis, tá? Bom, na verdade, o que eu quero fazer? Quando a gente olha o domínio, esse cara está contido no Rn, nesse conjunto de partidos, podendo inclusive ser o Rn inteiro, tá? Essa notação contido significa que ou ele está contido ou é ele próprio, é como se tivesse isso aqui, é contido ou é igual, tá? Mas só a notação contido já é o suficiente, tá? Essa notação existe, mas já não se usa tanto com tanta frequência, ok? Então, nessa função aqui, o domínio, ele vai morar dentro do R2, podendo ser inclusive todo o R2, uma vez que a gente está considerando uma função de duas variáveis, tá? Nesse caso eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar em pontos de coordenadas x, y e vou substituir o x e o y, elevar cada um deles ao quadrado e somar. É óbvio que a gente nunca encontraria problema, né? Eu sempre consigo pegar dois números, elevar ao quadrado e somar. Isso sempre vai existir e isso sempre vai ser real, uma vez que eu estou pegando valores reais, né? Então o domínio dessa função é todo o R2. Se eu pegar, por exemplo, a função raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado, aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque nem todo mundo eu vou poder substituir aqui. Se eu pensar que eu vou substituir o ponto de coordenadas 3, 1, por exemplo, x igual a 3 e y igual a 1. Na hora que eu fizer a continha aqui, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, 9 menos 9 vai dar 0. Mas quando eu jogar 1 ao quadrado aqui vai dar 1. Vai ficar 0 menos 1, vai dar raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 é um número complexo. Ele não vai chegar aqui, ou seja, ele não é real. Ou seja, embora exista, ele não pertence aos reais. Então, esse ponto 3, 1, ele tem que sair fora do domínio dessa função. Então, basicamente, olhar para domínio, escrever o domínio, é identificar os possíveis pontos que causam algum dano, algum problema na função. A gente tem que pegar esses pontos e jogar para fora do domínio, para a gente definir o nosso conjunto. Então, alguns problemas, por exemplo, clássico, né? Raiz quadrada, eu não posso ter número negativo, eu não posso ter divisão por zero. Aí a gente tem que analisar a particularidade de cada uma das funções, né? Por exemplo, função logaritmo, a gente tem que o logaritmando tem que ser maior que zero, não pode nem ser negativo e nem ser igual a zero, porque senão não vai existir. Se eu pegar a função tangente, lembrar que, por exemplo, a tangente é seno sobre cosseno, então eu tenho que arrancar os pontos que faz o cosseno seno lá, e assim vai. A gente vai olhar para a função e tentar identificar o que causa problema nela. Eu vou pegar esse exemplo aqui e vamos fazer o seguinte, né? Eu vou ver o que precisa acontecer. A gente sabe, pelo fato daqui ser uma raiz com índice par, né? No caso aqui uma raiz quadrada, tudo que está lá dentro tem que ser maior ou igual a zero. Se por acaso o índice fosse ímpar, por exemplo, raiz cúbica, aí não teria problema. Por exemplo, se aqui dentro tivesse dado menos 8, raiz cúbica de menos 8 é menos 2 e pertence aos reais, né? Então,
o ponto estaria no domínio. Mas não é o caso aqui, né? Aqui a gente tem uma raiz quadrada, tá? Que é um índice par. Então, o meu domínio tem que acontecer essa propriedade aqui, ó. 9 menos x quadrado menos y quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Que a gente pode reescrever essa desigualdade como sendo x ao quadrado mais y quadrado menor ou igual a 9, né? A gente viu, a gente discutiu, né, que isso aqui é uma região do plano. Repare que essa função está levando o R2 em R, então o domínio mora no R2, ou seja, está no plano XY, tá? A gente pode escrever o conjunto domínio e pode também fazer uma representação gráfica para a gente enxergar, visualizar aonde está o domínio dessa função. Vamos ver. Então, voltando com o nosso exemplo aqui anterior, definida essa função, o fato de ter uma raiz quadrada com índice par, a gente viu que tudo que está lá dentro precisa ser maior ou igual a zero. O que implica, né, que 9 menos x quadrado menos y quadrado precisa ser maior ou igual a zero, ou ainda que x ao quadrado mais y quadrado tem que ser menor ou igual a 9, né? Então o domínio, uma vez que essa função tem duas variáveis, aquela história que a gente falava lá no cálculo, o domínio são todos os reais, isso não existe mais. O domínio pode ser todo R2, todo R3, todo Rn. Nosso espaço do domínio, ele aumentou de dimensão. No cálculo 1 ele era unidimensional. Nesse exemplo aqui ele é bidimensional. Então não posso falar que o domínio são todos reais. E também não posso falar que é todo R2, uma vez que está restrito. Tem pontos aqui que causam problema nessa função. Então, para esse cara aqui existir, a gente precisa dizer o seguinte, ó, o domínio são pontos do R2, mas não são todos. Quem que são? São aqueles que, eu vou pegar esse cara aqui e escrever, ó, são todos aqueles que satisfazem essa propriedade aqui, tá? Então a gente escreveu o domínio, tá? Obviamente eu também poderia escrever nesse formato de cima. É mais interessante, mais apresentável escrever nesse formato, porque a gente associa automaticamente a uma região do nosso plano R2. A gente vai lembrar, né, que a gente discutiu que se isso aqui, por exemplo, fosse igual, se por exemplo fosse igual a 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, isso aqui seria a equação de uma circunferência centrada no ponto 0, 0, ou seja, na origem, e o raio é 3. E está dizendo que pode ser igual. Em outras palavras, eu posso pegar pontos em cima dessa linha aqui, dessa circunferência, que esses pontos não vão causar problema na função. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui de coordenadas 3, 0 e jogar aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, 0 ao quadrado é 0. Então vai ficar 9 menos 0, que vai dar 0. Raiz de 0 é 0, 0 é um número real, então 0 o ponto 3, 0 pertence ao domínio da função, tá? Isso vai acontecer com qualquer ponto na linha, na circunferência. Só que, na verdade, a gente está definindo uma região que está dizendo o seguinte, pode ser menor igual a 9. É só lembrar que essa equação vem da distância entre dois pontos, né? No caso aqui, a distância do raio até a origem. Essa distância aqui é exatamente 3. Mas se eu pegar um ponto aqui dentro, a distância é menor que 3, que na equação vai ser menor ou igual a 9. Então, o domínio dessa função engloba não só os pontos que estão na fronteira, mas também os pontos que estão no interior. A gente chama isso aqui de domínio de F, é toda a região que está aqui dentro. Lembra que eu tinha falado de um exemplo do ponto 3, 1? O ponto 3, 1 é 3 para x e 1 para y. Então esse ponto aqui, ó, esse seria o ponto de coordenadas 3, 1. Repare que ele está fora do meu domínio, por isso que ele causa problema na função. Quando eu joguei aqui o 3 e o 1, o 3 ao quadrado cortou com 9, ficou 1 ao quadrado, então ficou menos raiz de 1, e isso não é um número real. Por isso que qualquer ponto que você pegar na área externa, tá? Só lembrando que se aqui por acaso fosse maior ou igual a 9, aí seria o contrário, seria a região externa e eu não poderia pegar ponto dentro, né? Tá ok? Então, igual é a circunferência,
o menor é a parte interna da circunferência e quando eu coloco o maior é a parte externa. Isso vai depender de cada função que a gente está estudando, tá? Então a gente tem uma série de exemplos de domínio que a gente estudou. Eu convido vocês a visitar a lista de exercícios que está no meu site. Eu vou disponibilizar a lista também no Teams para relembrar, tá? A próxima aula que a gente vai fazer para a gente relembrar é a imagem de uma função, ok?